Salve, salve galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Só alegria? Vamos gabaritar nessa prova paulista? Mais uma vez? Vamos que vamos! Seguinte, gente, vamos resolver a prova interna e já vamos aproveitar para fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos aí ao longo desse bimestre, beleza? Vimos aí a continuação do conteúdo de óptica geométrica e óptica da visão também, beleza? Então vamos aqui resolver a prova interna. Inicialmente a gente trabalhou aí algumas questões relacionadas às lentes e tudo mais, então vamos ver aqui no detalhe. Primeira questão, são aleatórias as questões, então a gente vai resolver na ordem que apareceu aqui, tá bom? Então, primeira questão. Gustavo e Sara estão realizando um experimento com lentes esféricas na aula de física. Eles estão analisando as imagens formadas por diferentes tipos de lentes. Sobre as lentes esféricas, é correto afirmar que as imagens formadas por uma lente convergente são sempre virtuais e do mesmo tamanho que o objeto, independentemente da posição do objeto? Não, galerinha. Lembrando lá que a formação de imagens de lentes convergentes, nós temos 5 casos de formação de imagens, beleza? Então, essa primeira afirmativa aqui está errada. Próxima afirmativa. As imagens formadas por uma lente divergente são sempre virtuais, sim, direitas, sim, não é invertida, e menores que objetos. Sim, menores que os objetos, né? Ou menores que o objeto em questão. Então, para lente divergente, nós temos apenas um caso de formação de imagens, beleza? Sempre as imagens serão virtuais, direitas e menores. Então, essa daqui, a resposta correta era a afirmativa 2, beleza? Ou a segunda afirmativa aqui. Vamos ver essa terceira. As características da imagem formada por uma lente convergente não dependem da posição do objeto em relação à lente? Mentira também. A gente viu aqui que já na primeira questão, basicamente aí basicamente uma, uma outra versão da afirmativa 1 aqui, digamos assim, da primeira afirmativa. Então, a terceira está errada também. Quarta, as lentes formadas por uma lente divergente podem ser reais ou virtuais. Mentira. As lentes divergentes só formam imagens virtuais, nunca reais. Beleza? E a última afirmativa, a imagem formada por uma lente esférica convergente é sempre melhor que o objeto. Mentira também. Nós temos casos aí nos quais as imagens são do mesmo tamanho, por exemplo, quando o objeto está em cima do ante principal, né, entre o ante principal e o foco, a imagem é maior, né? No foco não tem imagem própria, e depois do foco a imagem também é maior. Então, assim, nem sempre as imagens formadas por lentes convergentes são menores que o objeto. Portanto, a afirmativa correta para essa questão é essa segunda aqui. As imagens formadas por uma lente divergente são sempre virtuais, direitas e menores que o objeto. Questão 2, galerinha. Jimmy e Andresa estão estudando o olho humano e a câmera escura em uma aula de física. Eles discutem como ambos os sistemas formam imagens de maneira semelhante. Nós falamos sobre isso em aula, hein? Sobre a relação entre o olho humano e a câmera escura, é correto afirmar que tanto o cristalino no olho humano quanto o orifício da câmara escura formam imagens reais, direitas e ampliadas? Mentira. Sendo o cristalino uma lente biconvexa divergente? Outra mentira. A gente sabe que o cristalino e o olho humano, né, tanto o olho humano quanto a câmara escura, na verdade, a formação de imagens é bem parecida. Mas assim, a falha aqui está onde? As imagens são reais? São reais. São direitas? Não, são invertidas e sempre menores que o objeto. E o cristalino é uma lente biconvexa convergente, beleza? Terminou em convexa, é convergente. Então, biconvexa, plano-convexa e côncava convexa são lentes divergentes, beleza? Segunda afirmativa, no olho humano, o cristalino forma imagens reais e invertidas. Correto. Enquanto na câmara escura, as imagens são virtuais direitas. Mentira. Vamos ver aqui a terceira afirmativa. Tanto no olho humano quanto na câmara escura, as imagens formadas são reais, sim, invertidas, sim, menores, sim, sendo cristalino uma lente biconvexa convergente. Sim! Então essa é a resposta correta. Vamos ver a quarta. O olho humano forma imagens virtuais? Não, forma imagens reais. Imagens reais, né? No olho humano, o cristalino forma imagens virtuais? Não, são imagens reais. Beleza? Então a resposta correta aqui para essa segunda questão é de fato aqui a terceira afirmativa, né? Tanto no olho humano quanto na câmara escura, as imagens formadas são reais, invertidas e menores, sendo o cristalino uma lente biconvexa convergente. Terceira questão. Durante uma aula de física, Juan e Emily estão discutindo sobre experimento com lentes convergentes. Juan coloca um objeto a 10 centímetros de uma lente cuja distância focal também é de 10 centímetros e pergunta a Emily o que acontece com a imagem formada. Juan diz: acredito que a imagem seja real e invertida.
Emily responde, não, acho que, nesse caso, não haverá imagem, porque o objeto foi colocado sobre o foco da lente. Com base na conversa entre Juan e Emily, assinale a alternativa correta. Juan está correto? Não, porque a gente sabe que no caso das imagens, né, formadas por lentes convergentes, nós temos 5 casos. E quando o objeto está colocado no foco, a imagem é imprópria. Os raios se encontram no infinito, ou seja, não tem imagem. Portanto, Juan está falando que existe imagem, está errado. Segunda afirmativa, Emily está correta. Sim, porque a Emily falou, não, acho que nesse caso não haverá imagens. Correto, porque o objeto foi colocado sobre o foco da lente. Perfeito. Então, ó, Emily está correta, não há formação de imagem, pois os raios refratados saem paralelos. Isso mesmo, Emily, parabéns. Então, Juan está correto? Não. Ambos estão corretos? Também não. Ambos estão incorretos? Não. Emily está correta. Então, terceira questão, Emily está correta, não há formação de imagem, pois os raios refratados saem paralelos. Ou seja, quando o objeto é colocado exatamente no foco, não há formação de imagem. A imagem é imprópria, que a gente chama. Beleza? Então, questão 3 aí resolvida. Ou terceira questão resolvida. Quarta questão, vamos gabaritar, hein? Durante uma aula de física, Miqueias e Tainara estão conversando sobre a correção de problemas de visão. Tainara menciona que sofre de miopia e astigmatismo e usa óculos para corrigir esses problemas. Miqueias está curioso sobre quais tipos de lentes são usadas para corrigir diferentes problemas de visão e pergunta a Tainara. Miqueias pergunta, Tainara, quais tipos de lentes podemos usar para corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo? Tainara responde, apesar de eu usar óculos para corrigir a miopia e o meu astigmatismo, não sei quais os tipos de lentes que podem corrigir esses problemas de visão. Com base na conversa entre Miqueias e Tainara, assinale a alternativa que descreve corretamente os tipos de lentes necessários para a correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo, respectivamente. Miopia, a gente sabe, aquela piadinha lá. Por que o míope não gosta de ir ao zoológico? Porque ele gosta de ver gente. Tudo. Por que o míope gosta de ver gente? Então, para corrigir a miopia, a gente usa lente divergente, beleza? Então, a gente já poderia descartar aqui a segunda e a última. Então, ficaremos entre a primeira, a terceira e a quarta aqui. A hipermetropia, só para lembrar, a miopia é a dificuldade de enxergar de longe, beleza? Então, a gente usa uma lente divergente, né? Porque os raios se encontram antes da retina. Então, a imagem se forma antes da retina. Então, a gente usa uma lente divergente para a imagem ser formada exatamente na retina, ou seja, para a gente espalhar um pouquinho os raios, para eles se encontrarem ali na retina e assim formar a imagem perfeita e a pessoa enxergar nitidamente. Beleza? Então, miopia, dificuldade de enxergar de longe, a imagem é formada antes da retina, usamos uma lente divergente para refratar, na verdade, para divergir os raios e eles se encontrarem exatamente na retina e assim a pessoa enxergar perfeitamente. Beleza? A hipermetropia é o contrário da miopia. A hipermetropia, se na miopia a dificuldade de enxergar de longe, a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto, beleza? A imagem é formada após a retina, então a gente usa uma lente convergente para convergir os raios exatamente na retina e assim a pessoa enxergar perfeitamente. Então, para corrigir a miopia, lente divergente. Para corrigir a hipermetropia, lente convergente. E para corrigir o astigmatismo, a gente tem que lembrar, a gente usa uma lente cilíndrica ou táurica. Nesse problema, os raios luminosos são espalhados de forma irregular no globo ocular e a pessoa não consegue enxergar muito bem, enxerga tudo embaçado. A gente usa uma lente cilíndrica para resolver esse problema. Beleza? Então, resposta correta para corrigir a miopia, lente divergente. Para corrigir a hipermetropia, lente convergente. E para corrigir ali o astigmatismo, lente cilíndrica ou táurica. Avançando, vamos gabaritar. Quinta questão aqui, nessa seleção, observe a anatomia do olho e marque a alternativa correta. Eu falei que essa questão ia cair e caiu, lembra? Então aqui a gente só tinha que indicar aqui as estruturas, né? Então a gente está vendo aqui a estrutura 1, que é a córnea, beleza? A estrutura 2 é a parte colorida do olho, que é quem? Que é quem? A íris, isso mesmo. Aqui nós temos a lente biconvexa convergente, que é o cristalino. A estrutura 4 é o nervo óptico e a estrutura 5 é a retina. Então, 1 córnea, 2 íris, 3 cristalino, 4 nervo óptico e 5 retina. Vamos que vamos, gabaritar. Sexta questão, pessoal, vamos lá. Um olho em condições normais de funcionamento consegue conjugar de um objeto real uma imagem nítida real invertida e menor que o objeto sobre a retina. A figura 1 mostra a imagem de uma pessoa e as respectivas lentes que serão utilizadas para a confecção de óculos para corrigir suas ametropias, perda da nitidez da imagem na retina. Na figura 2, a imagem
1 é obtida com a utilização correta das lentes de correção. A imagem 2 e a imagem 3 representam reproduções das visões dos olhos sem a utilização das lentes. Vamos observar as figuras, galerinha. Olha só que interessante. No olho esquerdo, na figura 1, a imagem foi ampliada e a do olho direito, a imagem foi reduzida. Lembra que no caso da lente divergente, só tem um caso de formação de imagem? Imagem virtual, direita e menor que o objeto. Portanto, essa lente aqui, ela pode ser divergente? Não, porque ela ampliou a imagem. E aí, se ampliou, só pode ser lente convergente. E a gente já vamos deixar aqui claro. Olho esquerdo, lente convergente. Provavelmente, olho direito, lente divergente. Vamos olhar a figura 2. Na figura 2, a gente tem a imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Na imagem 2, olha só que interessante, a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe, miopia. E na figura 3, a pessoa tem dificuldade de enxergar de perto, hipermetropia. Entre as afirmativas abaixo, marque a que representa a relação correta. Então vamos aqui, olho esquerdo sofre de hipermetropia. Bom, olho esquerdo sofre de hipermetropia. A gente sabe que para corrigir a hipermetropia é uma lente, de fato, uma lente convergente. Vamos continuar a leitura. E o olho direito de miopia. Correto, olho direito, miopia. Vamos continuar a leitura. A reprodução da visão desses olhos sem correção é, respectivamente, as imagens 2, imagem 2 é a hipermetropia? Não. E a imagem 3 é a miopia? Não, tá ao contrário. Então, prestem atenção na pegadinha, galerinha. Essa palavrinha aqui, ó, respectivamente, é na ordem que aparece no texto. E primeiro apareceu a hipermetropia. E a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. Figura 3, aqui, imagem 3, né? Na figura 2. E a miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Imagem 2 da figura 2. Beleza? Então essa não está correta, justamente só por esse detalhe aqui, ó. Respectivamente. Tome cuidado, preste atenção. Vamos para aqui. Segunda afirmativa. O olho esquerdo sofre de miopia. O olho esquerdo sofre de miopia? Não, o olho esquerdo sofre de hipermetropia, porque a lente é convergente. Beleza? A terceira afirmativa. A imagem 3 é a reprodução da visão de uma pessoa hipermétrope. Então, imagem 3, pessoa hipermétrope. Está correta. Vamos continuar a leitura. Sem correção. E a lente que deve ser utilizada para a sua devida correção é a disposta no olho direito. Olho direito, lente divergente. E lente divergente corrige miopia, não hipermetropia. Está errada também. Quarta afirmativa, galerinha. A lente utilizada para a correção visual do olho esquerdo da pessoa é divergente. A lente utilizada do olho esquerdo é divergente? Não, a lente divergente é a do olho direito. A do olho esquerdo é convergente, beleza? Aí só sobrou a última afirmativa. O olho direito da pessoa sofre de miopia. Então, o olho direito sofre de miopia. Para corrigir miopia, a lente divergente, está batendo aqui, né? A gente viu que essa lente aqui é convergente, essa provavelmente é divergente. E a imagem vista por ele sem a lente de correção é a 2. Então, sem a lente de correção é a 2, de fato, na imagem 2 aqui nós vemos aqui claramente uma dificuldade, vou até ampliar aqui, ó, uma dificuldade de enxergar de longe, beleza? Então, resposta correta é essa daqui mesmo. O olho direito da pessoa sofre de miopia, corrigimos a miopia com uma lente divergente, né? A imagem fica reduzida, de fato o olho foi diminuído ali, e a imagem vista por ele sem a lente de correção é a imagem 2, de fato, sem o óculos a pessoa não consegue enxergar de longe, essa é a resposta correta, beleza? Vamos avançar. Última questão teórica, galerinha. Vamos que vamos. Depois vamos para as contas, hein? Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido com mercúrio conectado a um bulbo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Com certeza, pessoal. A gente fez esse exercício no ano passado, fizemos também nos simulados, né, que nós fizemos aí anteriormente. Então, a gente falou sobre isso em sala, não dá para vacilar nisso aí. Lembra lá, colocou o termômetro, ele apitou, significa que os dois corpos estão sob as mesmas temperaturas. Você poderia até marcar, galerinha, o termômetro e o corpo têm a mesma energia interna. Porém, você erraria por quê? Temperatura. O que é temperatura? É a grandeza física escalar que mede o grau médio da agitação das moléculas, beleza? Essa medição é uma média, tá bom? Da agitação das moléculas. Já a energia interna é a soma da energia potencial e a energia cinética que compõe um corpo. A energia interna, portanto, ela depende também do número de mols, por exemplo, que compõe esse corpo ou esse gás, beleza? Então, necessariamente, você tem que pensar o seguinte,
Dois corpos, quando estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura, mas não necessariamente têm a mesma energia interna, porque a energia interna tem a ver também aí com o número de mols, consequentemente com a massa do objeto ou do gás, e por fim, se o objeto ou o gás tem mais massa, consequentemente a energia interna dele vai ser maior do que um corpo que não tem tanta massa assim, quando comparado dois objetos, beleza? Então pensa o seguinte: temperatura, médio, grau médio da agitação das moléculas. Energia interna depende da temperatura, mas também depende do número de mols, enfim, depende de outras grandezas e tem a ver com a massa também do objeto. Quanto mais massa, mais energia interna. Ok? Então só nos resta aqui o quê? A temperatura do corpo passe para o termômetro, não é a temperatura. A gente só tem que lembrar que a temperatura é uma propriedade ali intrínseca do corpo, beleza? E ela pode ser medida, mas quem é transferido é o calor, beleza? O equilíbrio térmico entre os dois corpos seja atingido, perfeito. No equilíbrio térmico, os dois corpos atingem a mesma temperatura, pi, 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 o termômetro apita. Né? No caso do termômetro aí de mercúrio, você espera 3 minutos, quando você tira, ele está aferindo ali exatamente a temperatura corporal. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Não, nada a ver isso aqui, não tem nada a ver com isso. Quantidade de calor é trabalho, mas variação de energia interna, então não tem a ver com isso. O calor do termômetro passe para o corpo. Na verdade, o calor passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, é o corpo que passa calor para o termômetro até que ambos estejam com a mesma temperatura. Beleza? É isso. Tamo junto. Vamos que vamos. Galerinha, agora a gente vai falar sobre as questões... Agora vem os cálculos. Chegamos nos cálculos, galerinha. Vamos que vamos. Cauã e Giovanni estão realizando um experimento na aula de física usando uma lente convergente. Eles colocam um objeto de 25 centímetros de altura a uma distância de 60 centímetros da lente, cuja distância focal é de 40 centímetros. Agora, eles precisam calcular a posição da imagem, o tamanho da imagem e o aumento linear transversal. Com base no experimento realizado por Cauã e Giovanni, assinale a alternativa que descreve corretamente os valores da posição da imagem, P', tamanho da imagem, Izinho, e aumento linear transversal, Azão. Note e adote. Aqui tem a fórmula, né? Ou as fórmulas. Então vamos lá. Primeiramente, vamos identificar alguns dados aqui importantes. Primeiramente, ele falou que a distância focal da lente é de 40 centímetros. Beleza? Então já vamos colocar aqui, ó, F igual a 40. Ele falou que o objeto está a uma distância de 60 centímetros da lente. Então, P, que é a distância do objeto até a lente, vale 60 centímetros. Usamos a equação de Gauss, que o exercício deu aqui no note e adote, ficamos com o seguinte: 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 40 é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre P'. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Devemos deixar número com número, letra com letra. Passando aqui 1 sobre 60 para o outro lado, né, subtraindo, ou melhor, subtraindo 1 sobre 60 dos dois lados, ele vai surgir do outro lado. Fica o quê? 1 sobre 40 menos 1 sobre 60 igual a 1 sobre P'. Beleza. Temos aqui uma subtração de fração. O que a gente faz? Tira o MMC de 40 e 60. O MMC de 40 e 60 é o 120. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes 1, 3. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então ficamos com 3 menos 2 sobre 120 igual a 1 sobre P'. 3 menos 2 é 1. Então ficamos com 1 sobre 120 igual a 1 sobre P'. E aí a gente acabou aí? Não, a gente quer descobrir o valor de P'. Então é só inverter aqui, ó, 1 sobre P' e também inverter a outra fração. Ficaremos com 120 sobre 1 igual a P' sobre 1. 120 sobre 1 é 120 e P' sobre 1 é P'. Resultado final, P' igual a 120 centímetros. Avançando. A gente sabe que o aumento linear pode ser calculado como sendo I sobre O, ou seja, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou ainda menos P' sobre P. Bom, a gente tem o P', que a gente calculou, deu 120, e o P a gente também tem, né, que vale 60. Então a gente poderia fazer o seguinte: fazer o aumento linear como sendo menos P' sobre P, então dá menos 120 sobre 60, e menos 120 sobre 60 é igual a menos 2. Opa, achamos o aumento linear transversal. Aumento linear transversal vale menos 2. Beleza? Agora, para a gente achar a imagem, a gente pode usar outra fórmula. Aumento linear transversal é igual a Izinho sobre O. Quanto que vale o aumento linear transversal? Menos 2. Quanto que vale o tamanho do objeto? Aqui, ó, então no exercício, 25 centímetros. Onde tem o O, tamanho do objeto, coloco 25 centímetros. E aí o Izinho fica aqui. Novamente uma equação do primeiro grau. Isolo o Izinho, passando o 25 para lá, multiplicando, ou ainda multiplicando por 25 dos dois lados da equação. Ficamos com Izinho igual a menos 2 vezes 25, e menos 2 vezes 25 dá menos 50 centímetros. Então, para concluir, pessoal, achamos aí o P' vale 120 centímetros, o I vale menos 50 centímetros, que é a imagem,
E o aumento linear transversal vale menos 2, beleza? Vamos que vamos. Nona questão, pessoal, uma questãozinha sobre circuitos elétricos. Vamos lá. Tá no circuito abaixo, determina o valor da resistência equivalente da corrente elétrica para a tensão UAB igual a 120 volts. Temos aqui uma associação mista, beleza? Então, R1 está em série com R4, R5 está em curto-circuito, beleza? Então, a gente não considera ele no cálculo aí para calcular a resistência equivalente, beleza? E o R2 e o R3 estão em associação em paralelo. Vamos resolver primeiro a associação em paralelo, beleza? R2 e R3. Eles estão em paralelo. Então, a gente pode fazer o quê? 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A gente pode usar o produto pela soma, porque nós temos apenas dois resistores. Ou ainda, a gente pode lembrar que, quando temos dois resistores e eles possuem o mesmo valor de resistência, para nós acharmos a resistência equivalente, basta pegarmos o valor de uma das resistências, que é 16, e dividir pelo número de resistores que nós temos. Então, REC é igual a R sobre N. Quanto que vale o valor da resistência? 16 sobre 2, porque temos dois resistores. 16 sobre 2, nós temos igual a 8 ohms. Então, a resistência equivalente em paralelo vale 8 ohms, beleza? Então, agora que nós transformamos aí esses dois resistores em um resistor equivalente de 8, nós temos uma associação em série. R1, 15, eu posso chamar aqui R6, né, que vale 8, e o R4 vale 17. Ficamos com 15 ohms mais 8 ohms mais 17, porque eles estão em série. Para achar a resistência equivalente em série, basta nós somarmos as resistências. R1 mais R6 mais R4. Ficaremos com 15 mais 8 mais 17, que é igual a 40 ohms. Beleza, achamos o valor da resistência equivalente. Parou aí? Não. Ele pediu para a gente achar o valor da corrente elétrica também. Então a gente pode usar o RUI, beleza? A primeira lei de Ohm para achar o valor da corrente elétrica. Então, resistência equivalente é igual a tensão dividido pela corrente. Quanto que vale a resistência equivalente? 40. Quanto que vale a tensão? 120 dividido por I. Aqui temos uma equação do primeiro grau. Nós isolamos aqui a incógnita I, e nós chegamos a esse valor aqui, ó, 120 por 40, que é igual a 3 amperes. Então, para fechar, resistência equivalente igual a 40 ohms e corrente elétrica 3 amperes. Vamos que vamos. Para fechar, a última questão de cálculo, vem comigo. Gustavo Castro está em um acampamento e aquece uma pedra ao lado de uma fogueira, levando sua temperatura a 180 graus. Olha só, ao lado de uma fogueira, hein? A pedra foi colocada ao lado da fogueira e ela foi aquecida até 180 graus. Após ser retirada e deixada no ar, a pedra esfria para 40 graus Celsius. Qual tipo de transferência de calor foi predominante no aquecimento da pedra, ou seja, no aquecimento, não no resfriamento? E quais são os valores da temperatura em Fahrenheit e Kelvin, respectivamente, né? Ou seja, a temperatura inicial em graus Fahrenheit e a temperatura final em Kelvin. Ele deu aqui o note a note, a fórmula TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, igual a TK menos 273 sobre 5, que é a fórmula geral para você converter de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Kelvin, de Fahrenheit para Celsius, enfim. Fazer as transformações, ou as conversões, melhor dizendo, de uma temperatura de uma escala em outra, né? Então, vamos lá. Se ele perguntou no aquecimento, a pedra estava ao lado da fogueira. E a fogueira estava quente, portanto, esse calor é transferido por condução, convecção ou irradiação? Irradiação, né? Então, a gente sabe que é uma forma aí de transferência de calor, a irradiação. Então, está aqui irradiação. Então, a gente já poderia eliminar aqui a condução, a convecção e a condução aqui também. Ficaremos entre a terceira e a quarta afirmativa. Agora, temos que fazer os cálculos. Então, para converter de Celsius, que é a temperatura inicial, 180 graus, para Fahrenheit, a gente usa esse pedacinho da fórmula. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Aonde tem TC, eu coloco o valor da temperatura em graus Celsius, 180 graus. E agora eu resolvo, porque a gente só tem aqui uma incógnita. Então, 180 dividido por 5 é igual a 36, igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo desse lado, vai passar multiplicando, porque na realidade a gente está fazendo multiplicando os dois lados por 9. E aí ficaremos com isso aqui. 9 vezes 36 igual a TF menos 32. Chegamos em 324 igual a TF menos 32. Pessoal, menos 32 desse lado eu posso passar para o outro lado somando. Na realidade a gente está fazendo somar dos dois lados 32. Então, passando para o outro lado 32 somando, ficamos com 324 mais 32 igual a TF, e 324 mais 32 é igual a 356 graus Fahrenheit. Beleza? Achando a temperatura Fahrenheit, a gente já poderia voltar na questão e já marcar aqui a terceira afirmativa e ser feliz. Mas, a fim de cálculos, aí para confirmar tudo, vamos calcular a temperatura em Kelvin. Beleza? Então, para achar a temperatura em Kelvin, basta fazer o quê? Usar o pedaço que tem Celsius e usar o pedaço que tem Kelvin. Então, TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5.
divisão por 5 do lado esquerdo, divisão por 5 do lado direito, eu posso cortar, ficaremos apenas com TC igual a TK menos 273. Isolando aqui o TK, nós podemos fazer o seguinte, igualar TK igual a TC mais 273. Ou seja, nós podemos somar 273 aqui dos dois lados da equação, ele vai sumir desse lado que tem TK, vai aparecer do lado que tem TC, e ficaremos com essa igualdade aqui, ó, TK igual a TC mais 273. Resumindo, para você achar o valor em Kelvin, sempre que você tiver Celsius, basta você somar o valor da temperatura em Celsius mais 273. Então, se você pegar, por exemplo, 40, que foi o caso aqui, e somar mais 273, nós chegaremos em 313 Kelvin. Beleza? Então, transformar de Celsius para Kelvin é a mais fácil de todas, porque é só você somar ao valor da escala Celsius 273. Tcharam! Parabéns, você vai achar o valor aí na escala Kelvin, beleza? Resposta correta, terceira afirmativa. O modo de transferência de calor foi a irradiação no aquecimento da pedra. Nós temos aqui que 180 graus Celsius equivale a 356 graus Fahrenheit e 40 graus Celsius equivalem aí a 313 Kelvin, beleza? Tamo junto, vamos gabaritar.